Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu resolvi montar esse slideshow para poder auxiliar um pouquinho mais vocês em relação a esse nosso módulo 3, o módulo de probabilidade, tá? Esse é um módulo que eu acredito, né, pela experiência, eu acredito que seja um módulo que tem um pouco mais de densidade. Então, vocês acabam tendo um pouco mais de dificuldade, não em função do conteúdo em si, mas em função do volume em si. Então, eu achei por bem montar para vocês um vídeo, tá? Com slides e tudo mais, envolvendo um pouquinho sobre o nosso módulo 3. Depois eu posso até comentar um pouquinho sobre o módulo 4, que também é um outro módulo muito interessante. E eu acho que vai acabar facilitando muito o nosso caminho aí, tá? Então vamos lá, gente. Eu espero que vocês consigam aprender bastante. Vou passar um pouquinho de dicas, complementos, resoluções, tudo para ajudar vocês ao máximo, tá bom? Tá? Gente, é o seguinte, tá? O que é a tal da probabilidade? Né? Esse bicho de sete cabeças que costumam falar, né? Mas é muito simples, é muito tranquilo quando a gente se compreende, quando a gente entende como funciona essa mecânica, essa dinâmica, né? A probabilidade, ela é um ramo da estatística que vai se encarregar de você lidar com ocorrências, ela vai se encarregar de você estar lidando com a chance de alguma coisa vir a acontecer ou não. Tá? E, por exemplo, quando você joga na loteria, quando você quer fazer uma viagem, quer verificar como é que vai estar o tempo em um certo lugar, ou então você quer saber, por exemplo, ao comprar um produto numa loja, qual que é o tempo de garantia que você vai ter, você percebe, tá, que você acaba utilizando de alguma forma a chance, né, que aquele produto ele venha não atender a sua necessidade num período específico, ou então que você venha jogar, por exemplo, na loteria e você venha ganhar ou não, né? Se você faz, por exemplo, um investimento e você gostaria de verificar qual que é a chance que você tem de obter receita em um determinado período, né? Ou então, por exemplo, você vai fazer uma contratação de funcionários para sua empresa, alguma coisa assim. Você gostaria de saber, por exemplo, qual que é a quantidade de funcionários que você gostaria de contratar, de modo que atendesse uma certa demanda, qual é a chance disso acontecer, né? Atendendo a alguma expectativa futura e provavelmente, né? Então, probabilidade nada mais vai ser do que você verificar um comparativo, tá? A gente dá o nome de probabilidade, grosso modo, né? É uma proporção em que você está comparando resultados, está comparando em cima de um referencial e você vai identificar qual que é a expectativa, né, de que ocorra o resultado que você deseja ou não, tá bom? Tá? Agora, só para vocês darem uma olhada nesse slide aqui, que eu montei para vocês aqui, é interessante a gente frisar, só para dar o início, né, da tal da probabilidade, é importante a gente frisar algumas palavras-chave que vão facilitar a nossa compreensão, inclusive desenvolver a nossa intuição para essa área. Vocês vão ver que é muito simples e não tem grandes dificuldades, gente. Quando você está lidando com probabilidade, é fundamental que você lide com o que a gente vai chamar de experimento. O que é experimento? É o foco do que você deseja trabalhar. Olha, eu gostaria de verificar carros em estacionamento, sei lá. Eu gostaria de identificar atendimento numa determinada loja. Eu gostaria de verificar o saldo que eu tenho em conta corrente. Eu estou verificando o trabalho com estocagem, com centro de distribuição. Eu gostaria de verificar, por exemplo, produtos que estão entrando ou saindo. Ou seja, experimento significa o quê? É um ensaio, né? De modo que você possa verificar os resultados que podem acontecer com o que você está estudando. Tá bom? Só o nome, tá? Eu não precisa se ater a tantos detalhes. É só você guardar as ideias, conceitos. Isso vai facilitar muito o seu percurso daqui para frente, tá bom? Agora, resultado. Resultado significa você listar, né? O que pode acontecer com o que você está estudando. Então, por exemplo, se eu for no estacionamento, eu vou verificar que tem carros azuis, amarelos, vermelhos, prata, preto e tudo mais, né? Se eu for verificar, por exemplo, a altura de pessoas que tem numa sala de aula, para fazer algum teste, para verificar o tamanho da cadeira, sei lá, alguma coisa assim, você vai verificar o quê? Você vai listar os tamanhos das pessoas, as alturas, por exemplo, das pessoas, né? 1,72 m que eu tenho, 1,80 m outro colega, e assim vai, né? Agora, fundamental, quando a gente está trabalhando com probabilidade, é essencial que a gente lide com o que eu vou chamar de espaço amostral. O que é espaço amostral? É você conseguir listar
todos os resultados que podem acontecer com o que você está estudando, tá? Então, imagina uma situação boba só para facilitar nosso percurso, tá? Imagina que, por exemplo, você jogou, sei lá, 3 moedas no chão, tá? Ou uma moeda 3 vezes, seria indiferente nesse exemplo, tá? Se você quisesse verificar quais são os resultados que podem acontecer ao jogar 3 moedas no chão uma única vez, você percebe que poderia acontecer a situação seguinte. Por exemplo, ao jogar no chão, for verificar, poderia acontecer de sair cara a cara a cara. Tá? Poderia, por exemplo, ao você listar, acontecer de você sair coroa, coroa, cara. Tá? Sair coroa, coroa, coroa. Ou seja, o que eu estou te dizendo? Quando você consegue listar todos os resultados que podem acontecer com o que você está estudando, você vai obter o que a gente vai chamar de espaço amostral. Essa vai ser a referência maior para a gente fazer o comparativo do que a gente vai chamar de probabilidade. É uma proporção, na realidade, né? Uma continha bem bobinha. Tá bom? Nesse exemplo aqui que eu apresentei para vocês, vocês percebem que eu tenho 8 resultados possíveis. Por quê? Porque eu tenho uma moeda tem 2 lados, e eu estou lançando ela, por exemplo, no chão, 3 vezes. Então, 2 elevado ao cubo, 8. Só um comparativo, só para você compreender da onde surgiram esses valores. Lembrando que eu estou apresentando aqui, tá? Quais são os resultados e quantos são. Tá? No dia a dia, a gente vai se ater ao detalhe de verificar quantos são. Tá? Qual é a quantidade que me interessa para fazer um comparativo? Muitas vezes não dá para você listar os resultados. Por quê? Em função do tamanho da sua amostra, em função, por exemplo, do tamanho ou a complexidade do acesso às informações. Né? Mas, normalmente, o que é fundamental quando a gente está lidando com probabilidade é que você se apoie na quantidade que é a comparação que você vai fazer. Que seria o seu espaço amostral, seria o seu comparativo principal. Tá? A sua referência maior, né? Agora, é importante também, gente, quando a gente está lidando com probabilidade, e voltando a conceitos bem bobinhos, bem simplesinhos, só para fixar, a gente tem que se atentar para um detalhe que a gente vai chamar de evento. O que é evento? Evento, na realidade, nada mais é do que você buscar um ou mais resultados que são do seu interesse, dentre todos os resultados que podem acontecer. Tá? Então, se você deseja, por exemplo, só para ilustrar, imagina que você jogou sem aplicação, só para a gente compreender a mecânica do processo. Né? Imagina que você jogou, por exemplo, 2 dados no chão, tem um dado com 6 lados, por exemplo, tá? Um dado normal. Se você quiser verificar, por exemplo, ou te interessa num jogo que você está realizando, alguma coisa assim, que saia, por exemplo, lado 1 e 2, concorda comigo que a hora que eu vou conferir o resultado ali no meu dado, tá? Pode ser a situação em que ocorra 1 e 2, ou pode acontecer 2 e 1. Ou seja, dependendo da ordem como eu leio, como eu verifico o resultado, tá? Você percebe que eu posso ter uma dualidade, eu posso ter uma inversão de resultados, porque eu não fixei uma ordem. Né? Aí que começa a surgir as primeiras curiosidades, né, ligadas à probabilidade. Né? Evento é um nome que a gente dá quando a gente está buscando algo em particular, um resultado em particular, um resultado em foco em particular. Me interessa para ganhar o jogo que saia, por exemplo, 2 e 1. Ou seja, o que seria o meu evento? Se eu chamar, por exemplo, de uma letrinha A, só para denominar isso daqui, tá? Me interessaria que buscasse o resultado A, ou seja, sair 2 e 1, tanto faz a ordem, 1 e 2 no caso. Tá? Quando a gente está lidando com eventos, ou seja, algo que me interessa buscar dentre todas as possibilidades, todos os resultados que podem acontecer, tá? Eu posso denominar eventos de diversas formas. Uma das maneiras, gente, é o que a gente vai chamar de evento simples, quando eu estou buscando um único resultado. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, um único dado e joguei no chão. Tá? Se eu for verificar a face para cima, se eu gostaria que, por exemplo, saísse o lado 3, só para ilustrar, tá? Eu estou buscando um único resultado dentre os 6 possíveis que tem para acontecer. Então, eu estaria buscando o que eu chamo de um evento simples. Se ao jogar, por exemplo, 2 dados no chão, como esse exemplo que eu passei para vocês agora há pouco, tá? Vocês vão reparar o quê? Que eu tenho 2 resultados, ou seja, mais do que um, então eu chamaria, por exemplo, de evento composto. Tá? Então você percebe que tem algumas formas de você classificar. No nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, você percebe que basicamente se apoia em cima deles. Ou eu obtenho um resultado, ou mais do que um. Né? Então, o que me interessa buscar num certo momento? Tá bom? Agora,
Quando a gente vai fazer o estudo envolvendo a probabilidade, obviamente a gente tem que mensurar resultados. Então a gente vai começar a compreender como é que funciona essa proporção, como é que funciona esse comparativo que a gente dá o nome de probabilidade, ou chance de ocorrência, né? Tá? Então, quando a gente faz o cálculo de probabilidade, a gente costuma denotar pela letrinha P, coloca o símbolo, né, o indicativo do que você deseja buscar, que eu vou chamar de evento, e você faz um comparativo entre casos que são interessantes, são favoráveis para você, e o seu resultado, né, o que você obteve, com o que a gente vai chamar de espaço amostral. Ao você fazer uma divisão, um comparativo, em que você está determinando uma divisão entre casos favoráveis e casos possíveis, você vai obter uma grandeza, vai obter um valor, e esse valor a gente vai denominar, tá, como sendo probabilidade. E esse resultado, tá, ele vai ser um número que normalmente vai ser representado em formato decimal, mas se você multiplicar por 100 para facilitar você compreender ou enxergar o que se passa, você vai obter o resultado em porcentagem. Tá bom? Então, olha que coisa simples, bem fácil de vocês guardarem, tá? E aí a gente já começa a brincar com os primeiros axiomas, né? Os primeiros limites e vantagens e desvantagens se lidar um pouquinho com probabilidade. Imagina uma situação boba, sem aplicação por enquanto. Imagina que a gente jogou, por exemplo, um dado no chão, tá? E a gente vai verificar, por exemplo, a face que está lá para cima, a face que está em cima dele. Qual que seria, tá, a probabilidade, qual seria a chance de, ao jogar um dado no chão, de que saísse um número par na face superior, na face que estava sendo mostrada para mim? Se eu denominar isso aqui como sendo um evento, chamei de um evento A, algo que me interessa buscar dentre todos os resultados que podem acontecer com o dado, tá? Você percebe o seguinte, quantos são os lados que são pares? São 3, 2, 4 e 6. De quantos resultados que podem acontecer ao jogar um dado no chão? 6 lados. Ou seja, você percebe que se eu fizer um comparativo 3 sobre 6, ou seja, 3 lados que me interessam de 6 possíveis, eu obtenho um resultado de meio. Isso aqui vai me dar 50%. Ou seja, eu tenho 50% de chance de, ao jogar um dado no chão, de que saia um lado par. Tá? Só para vocês começarem a compreender como funciona essa mecânica, extremamente simples. Agora, olha só uma outra situação bobinha, que vai envolver também, e vai começar a já dar um indicativo dos nossos primeiros axiomas, tá? Imagina o seguinte, imagina que você gostaria de, por exemplo, jogar um dado no chão, e você gostaria que saísse, por seu interesse, sua necessidade, um lado, por exemplo, menor ou igual a 6. Pensa comigo, gente, se eu joguei um dado no chão e gostaria que saísse um lado menor ou igual a 6, concorda comigo que todos os lados que eu tenho no dado, incluindo 6, tá, satisfazem o que eu estou buscando? Ou seja, eu teria 6 casos que são favoráveis de 6 possíveis. Se eu dividir 6 por 6, eu obtenho 1 ou 100%. Na prática, o que eu estou te dizendo? Eu tenho 100% de chance de que ao jogar um dado no chão, né, de que saia qualquer um dos lados. Né? Então, isso é bem até intuitivo e bem simples, bem bobinho de se compreender, né? Agora, uma outra situação. Eu chamei de um evento B, né? Só para ilustrar isso daqui, né? Tá? Agora, imagina uma outra situação. Imagina que, por exemplo, tá? Você gostaria de, ao jogar um dado no chão, que saísse um lado maior do que 6. Pelo amor de Deus, gente, existe algum lado, num dado de 6 lados, que seja maior do que 6? Não, impossível. Ou seja, quantos casos são favoráveis? Quantos casos atendem o que eu estou buscando? Atendem minha necessidade? 0. De um total de 6 lados que eu tenho para escolher. Ou seja, eu teria 0, né, como resultado, ou 0% de chance. Tá bom? Só para a gente começar a compreender um pouquinho essa mecânica. É extremamente simples, tá? Baixa a guarda que o negócio é fácil. Tá bom? Agora, olha uma situação boba, já começando a aplicar alguns conceitos, só para poder facilitar para a gente, tá bom? Considera um levantamento de idade de funcionários em que foi montada a seguinte tabela de distribuições, tá? Como aquela que vocês aprenderam a lidar no nosso módulo 1, módulo 2, em que vocês faziam uma representação de dados coletados, de modo que vocês conseguissem escrever, representar esses dados, tá? De uma forma breve, uma forma sucinta, para facilitar você buscar resultados e você te permitir uma primeira tomada de decisões, uma primeira análise ao você fazer a inserção de dados que foram levantados, coletados, né? Então você percebe que é extremamente simples ao lidar com aquela parte. Estou lidando já com a parte de probabilidade, então estou pressupondo que vocês já compreendem a mecânica, a dinâmica que tem ao você elaborar uma representação no formato de distribuição, tá bom? Tá? Olha o que é perguntado na questão, gente. Qual que é a probabilidade
de tomarmos funcionários que têm idade, por exemplo, entre 28 e 32 anos de idade? Ou seja, eu denominei um evento, eu estou buscando uma certa informação dentre todos os resultados que podem acontecer, né? E eu gostaria de saber o seguinte: qual que é a chance, qual é a probabilidade de eu abordar, por exemplo, um funcionário que tem idade entre 28 e 32? Se você pegar essa tabela e você verificar a frequência, você repara que entre 28 e 32 tem 18 pessoas nessa faixa de idade. Agora pensa comigo, de um total de quantas pessoas que tem na minha empresa ou tem no meu setor? Se você reparar na nossa tabela, são 18 pessoas que atendem ao que eu estou buscando, de um total de 80 pessoas que estão disponíveis ali. Se eu fizer um comparativo, se eu dividir 18 por 80, ou seja, 18 por 80, eu percebo que eu vou ter 22,5% de chance de abordar alguém que está nessa faixa de idade. Entre outras palavras, se eu quisesse, por exemplo, oferecer um curso, um curso de qualificação, uma bonificação ou algum tipo de atividade para pessoas que estão nessa faixa, eu teria 22% de chance de abordar alguém nessa faixa. Tá? Olha como começa a clarear de uma forma breve, uma forma bem leve, né, a nossa compreensão. Pega um outro exemplo só para ilustrar. E se eu tivesse pessoas, por exemplo, eu gostaria de encontrar ou calcular a chance de abordar pessoas que estão entre 23 e 27 anos. Tá? Se você buscasse na mesma tabela, você repara que tem 25 pessoas nessa faixa de idade. Se eu fizer um comparativo, se eu calcular a proporção 25 por 80, ou seja, dividindo pelo total de pessoas que eu tenho disponível, que seria o nosso espaço amostral, não é isso? Que é o total de pessoas, você repara o quê? Que eu tenho 25 por 80, que daria 31,25%. Tá bom? Tá? Então, olha como é simples a ideia. É muito prático, é muito fácil, gente. Tá bom? Agora, olha aqui a situação. Como eu falei para vocês lá no início, tá? Em relação a alguns axiomas, ou seja, algumas informações que são fundamentais para que a gente compreenda, delimite e a gente verifique vantagens e desvantagens ao lidar com probabilidade, inclusive os conceitos iniciais, né? É importante a gente definir alguns parâmetros, tá? Alguns limites para que a gente possa desempenhar a probabilidade como a gente deseja, tá? Quando você faz o cálculo de probabilidade, como você está fazendo um comparativo de uma parte pelo todo, ou seja, eu estou buscando uma informação que me interessa pelo total disponível, tá? O resultado tem que ser sempre menor do que 1. Tá? Tem que ser sempre menor do que 100%. Tá? Então, na prática, quando você faz o cálculo de probabilidade, o resultado que você vai obter tem que sempre estar entre 0 e 1 se eu trabalhar no formato decimal, ou entre 0% e 100%. Tá? Se eu estiver lidando no formato, tá? Percentual, claro, né? Um comparativo. E mais ainda, tá? Isso é fundamental, né? Você compreender. Porque não tem como acontecer menos do que nada e mais do que tudo, na prática, né? E você tem como compreender também que existem algumas ferramentas complementares que acabam auxiliando demais a gente, principalmente quando a gente for lidar com as tais distribuições. Tá? Um pouquinho para frente eu vou comentar um pouquinho sobre elas, tá? Num próximo vídeo, um próximo mote que eu vier passar para vocês. Quando você está lidando com probabilidade, existe um recurso interessante que a gente chama de complementariedade. O que significa complementariedade? Complementariedade nada mais é do que você verificar o seguinte: ao você somar, né, tudo que você deseja, mas tudo que você não deseja, obviamente tem que dar tudo o que pode acontecer. Né? Então, complementariedade nada mais é do que você calcular a chance do que você deseja, mas do que você não deseja, de modo que você obtenha o total de possibilidades de ocorrência do que você está estudando, né? Então, por que eu estou apresentando e por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa é uma ferramenta, é um recurso complementar que vai auxiliar demais vocês quando vocês estiverem trabalhando com um volume grande de informações. Ao você descobrir uma única informação ou poucas informações, dá para você descobrir o que você deseja, tá? Simplesmente trabalhando com a diferença de 100%, ou seja, a complementariedade. A diferença do que você tem disponível, você desconta o que você não deseja e você obtém o que você deseja, né? Então é muito simples, inclusive até visualmente. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Olha uma situação boba, só para a gente fixar, né? Esse conceito ligado à complementariedade, tá? Imagina uma situação. Imagina que você tem, por exemplo, um almoxarifado, tá? Bem simples, bem simplesinho. E você, por exemplo, só tem 5 tipos de peça para ilustrar. As peças do tipo A até o tipo E.
Foi levantado, foi feito a contagem das peças que estão disponibilizadas nesse almoxarifado e foi verificado que eu tenho 145 peças para o tipo A, para o tipo B, C, D e 102 para o tipo E. Totalizando 701 peças que eu tenho disponível lá. A pergunta que eu te faço é o seguinte, presta atenção que uma palavrinha vai mudar tudo, tá? Então um pouquinho de atenção é muito fácil, vai facilitar muito a vida de vocês. Qual que é a probabilidade de não se escolher peças do tipo E, por exemplo? Tá? Se você prestar atenção nessa tabelinha que foi apresentada aqui, tá? Você repara o seguinte, me interessa qualquer outro tipo de peça, de modo que não seja do tipo E, ou seja, qualquer peça do tipo A, B, C ou D, atende o que eu estou buscando, atende a minha necessidade. Então, se eu percebo que o total de peças que eu tenho é esse daqui, ou seja, A, B, C, D e E, tá? Se eu simplesmente calcular a chance de identificar, né, as peças que eu não desejo, olha a palavrinha mágica, não desejo, tá? E eu excluir de 100% isso, na prática, o que acontece? Na prática, você percebe que se eu tirar de 100% o que eu não desejo, eu obtenho o que eu quero. Ou seja, eu obtenho qualquer peça do tipo A, B, C ou D. Entre outras palavras, tecla SAP. Você vai perceber o seguinte, que se você sabe que a chance de você obter a peça que você não deseja é 102 por 701, ou seja, o comparativo do que eu desejo pelo total que pode acontecer, você percebe que dá 14,5%. 14,5% corresponde à chance de obter, tá, o que eu não quero. Não é isso? Ou seja, você vai perceber que 14,5% vai corresponder à chance de obter uma peça do tipo E. Se não quero uma peça do tipo E, significa que eu tenho que tirar de 100% o que eu calculei agora. Então, se eu tirar de 100%, 1 ou 100%, né, os meus 14,5%, você obtém um total de 85,5%. Entre outras palavras, a chance de obter uma peça que seria do tipo A, B, C ou D é de 85,5%. Ah, mas eu não percebi que eu poderia utilizar um evento complementar, por exemplo. Será que daria para calcular de uma outra forma? Será que daria para calcular de uma forma breve? Daria. Se você gostasse, se você não lembrasse, não se recordasse que você tem, por exemplo, essa condição, esse recurso, né, para te auxiliar, você poderia calcular as probabilidades simplesmente. Se eu não desejo escolher uma peça do tipo E, obviamente a peça ela pode ser do tipo A, B, C ou D. Se eu calcular a chance de que saia uma peça do tipo A, seria 145 em 701, ou seja, 145 em 701, como eu estou apresentando para vocês. Se você quisesse calcular a chance de obter uma peça do tipo B, seria 171 por 701. 171 por 701. Se eu quisesse calcular a chance de obter uma peça do tipo C, seria 123 por 701. Aqui, olha, como eu estou apresentando para vocês. E uma peça do tipo D, 160 por 701. Se eu somar a probabilidade de que eu pegue uma peça do tipo A, B, C ou D, ou seja, eu somei todas as possibilidades que eu desejo, tá? Eu obteria 509 por 701, que obviamente também daria 85,5%. Entre outras palavras, quando você está utilizando, por exemplo, essa ferramenta, né, que eu costumo deixar como complemento e costumo informar e apresentar nas nossas discussões de módulo, né, como uma ferramenta a mais para poder facilitar o nosso percurso, você percebe que essa ferramenta ela começa a se tornar útil quando você deseja excluir, ou seja, não me interessa uma certa informação, eu desejo obter a chance de encontrar as demais. Então você percebe que se você tivesse uma tabela grande, um almoxarifado com 500 entradas, por exemplo, esse cálculo ia ser extremamente simples. Ou seja, ao tirar de 100% o que eu não desejo, eu obtenho o que eu quero, ao invés de fazer 499 cálculos aqui. Tá? Então você percebe que já se começa a complexificar o sentido de apresentar ferramentas que sejam mais úteis para a nossa necessidade. Tá bom, gente? Olha como é simples a ideia, é extremamente fácil. Basta a gente estar antenado ali, tá bom? Tá? Agora vem comigo. Quando a gente está lidando, tá, normalmente com probabilidade, no nosso cotidiano, a gente acaba realizando a interação, ou a gente acaba realizando o cálculo, a aplicação da probabilidade, para mais do que uma necessidade, mais do que um evento concomitantemente, né?
em paralelo, ou ao mesmo tempo, ou de uma forma irrestrita, né? Então, o que acontece? Quando a gente está realizando o cálculo de probabilidade e a gente precisa saber mais do que uma informação, ou mais do que uma informação, né, de acordo com o nosso interesse, a gente acaba tendo que utilizar algumas regras para facilitar o nosso percurso. Vocês percebem que ao utilizar algumas regras, eu até apresento também, né, como um caráter complementar, né, nas nossas discussões e tudo mais, vocês percebem que existem algumas regras, como por exemplo, regra da multiplicação ou regra da adição. Regra da multiplicação é quando você deseja obter, por exemplo, 2 ou mais eventos simultaneamente. Qual é a chance, por exemplo, né, que eu tenho de atender um cliente que seja do sexo masculino e tenha idade maior que 18 anos, por exemplo, na minha loja, né, para oferecer um determinado perfil de produto, né? Ou então, qual que é a chance que eu tenho de escolher a via A ou via B ao fazer uma viagem, da uma rota A ou uma rota B. Então você percebe que ao você estar lidando com mais do que uma informação, regras acabam facilitando o nosso percurso, né? Mas como tem o nosso caráter um pouco mais complementar, né? Eu acabo deixando como um plus ali para vocês, né? Ou então uma forma somente de ilustração, né? Porque o nosso caráter é mais gerencial, o nosso caráter ele prevê o quê? Aplicações, resultados e interpretações. Então, esse é o nosso foco principal. E que a gente aprenda bem para poder a gente fazer e desempenhar bem o nosso papel, né? No cotidiano. As ferramentas são fundamentais para a gente, tá? Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou complementar, eu vou passar para vocês mais vídeos envolvendo agora conceitos, né, envolvendo provavelmente distribuições, que são as mais usuais no mercado, e eu acredito que vão facilitar bastante o nosso percurso, inclusive na compreensão da temática, inclusive para vocês perderem o medo da chuva, como eu falei no início, tá bom? Então aguarda um pouquinho, eu já vou estar apresentando para vocês um novo vídeo aí, tá joia, gente? Tá, obrigado!